Om Shri Guru Pyo Namaha Harehe Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Dit Padmakasanam Hridaya Sagaratitam Gomatim Pranatosmyaham Om Shuklam Varadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vigno Pashantayet Om. Muito bom. Então esse é o mantra, esse do finalzinho é o mantra que a gente vai aprender, tá bom? Então antes de qualquer coisa, né, sejam bem-vindos. A gente deve entender a função dos mantras, né? Então o mantra ele não é uma palavra mágica, um abracadabra que vai resolver todos os nossos problemas. O mantra não é algo que se eu ficar entoando, minha vida vai ser totalmente livre de todo e qualquer obstáculo e todo e qualquer sofrimento. Não, o mantra, ele é uma energia, né? Então, as deidades hindus, né? Como eu falei, eu vou falar um pouquinho mais disso hoje à tarde, mas as deidades hindus, elas nada mais são do que um nome para alguma coisa que existe no universo, né? Então, nós temos obstáculos, né? Todo mundo tem. Para que eu siga no meu caminho espiritual, eu preciso remover esses obstáculos, né? Que são infinitos. E esses obstáculos eu preciso de uma energia para conseguir passar por eles, né? Eu preciso ter conhecimento para saber o que eu preciso fazer para eliminar. Eu preciso ter força para eu fazer algo, né? Para eliminar esse obstáculo. Enfim, eu preciso de uma força para me ajudar nessa remoção. Essa força, dentro da tradição, é chamado Ganesha, certo? Então, a energia de Ganesha é essa energia da remoção de obstáculos, mas não no sentido de você vai pedir para Ganesha tirar e ele vai ficar limpando o seu caminho e você nunca mais vai sofrer. Não. É uma conexão para eu preciso dessa força, então eu vou invocar o nome dessa força, né? Deus tem essa força e eu vou invocar, e esse nome chama-se Ganesha, tá? Então, esse mantra que eu vou ensinar, ele é um mantra que vai conectar a gente a essa energia. É um mantra que você pode entoar sempre que você sentir que tem esse obstáculo. Muitas vezes a gente usa até em começos de aula de yoga, né? Tipo assim, ó, que essa força da superação de obstáculos me guie para que eu resolva todos os obstáculos que vão acontecer nessa aula, que eu saiba ajudar os meus alunos, que eu tenha força para ajudar os meus alunos, né? Eu vou começar um novo trabalho, eu entoo esse mantra para que eu tenha, né, essa força da remoção de obstáculos, para que essa coisa flua e dê certo. Enfim, né, eu vou ter vários momentos, eu posso cantar ele sempre que eu vou começar alguma coisa. É sempre bom se conectar com essa energia de Ganesha. Tanto que na tradição védica, né, qualquer ritual que a pessoa vai fazer, né, existem rituais gigantescos, mas antes sempre é feito um ritual para Ganesha, né? Para que Ganesha tire os obstáculos desse ritual maior, para que Ganesha abençoe esse ritual. Quem tava com saudade dos gatos aqui, ó. Né? Ele abençoe esse meu caminho, né? Abençoe no sentido de iluminar minha mente para que eu saiba, né, o que fazer na hora certa, como agir na hora certa, certo? Então tem um monte de gente entrando agora, né? Que agora que eu descobri que demora um pouquinho para avisar, né? Depois que começa a live. Mas tudo bem. Então quem chegou agora, depois qualquer coisa, volta e assiste o comecinho, tá bom? Então, como que eu vou fazer isso, né? Como eu não tenho a resposta de vocês, bom dia, Si. Como eu não tenho a resposta de vocês imediata, né? De, tá cantando certo, não tá? Eu vou imaginar, né? Que estamos todos aqui numa sala ouvindo. Então eu vou repetir algumas vezes, assim, palavra por palavra. Depois eu vou juntando até que a gente faz o mantra completo. Porque aí depois, né, quem não tem a letra, como eu falei, a letra tá lá no feed do Instagram, mas quem quiser me pede, né, quem tá de repente aí pelo YouTube, que eu posso mandar inbox de alguma outra forma. E aí depois você pega a letra e você vai acompanhando comigo, até que você fique craque, né?
O que a gente deve entender no sânscrito, existem alguns fonemas que não fazem parte do português. Por exemplo, o S, que vai ter nesse mantra de todas as formas de S do sânscrito, que a gente tem o S normal, como o nosso sapato, né? Porque a gente deve entender uma coisa assim, no sânscrito, toda letra é muito precisa. Então, se a gente pensar no português, a palavra tinta, né? Tem 2 T's e cada T tem um som diferente. No sânscrito isso não existe. Então, vai ter um T de ti e vai ter um outro T de tá, né? Do tinta. Vão ser dois símbolos diferentes. Então, se você souber ler certinho, não tem como você ler errado, né? Se você souber ler todas as nuances ali, não tem como ler errado. Então, por isso é considerado uma língua, né? Um idioma perfeito. Então, nesse mantra, a gente vai ter 3 S's. O S normal, como o nosso S de sapato. Um S que é como se fosse o nosso X, que é o S de Shiva, que normalmente, quando está transliterado, em alguns lugares usa o SH, ou usa um S com um acento, que é como vai estar lá no que eu mandei para vocês. Então, quando tiver esse acento em cima, é sh de X, Shiva, tá? Shankara. E tem um terceiro S, que é um sh, que você põe ali, o som é quase que lá na garganta, né? Então, é um S diferente. Tanto que Ganesha é com esse S, não é Ganesha com X, é Ganesha. E aí o símbolo dele é um S com um ponto embaixo, tá? Então, quando eu for ler, que vocês vão perceber que tem um pouquinho de diferença, é porque existem esses 3 tipos de S. Então, vou fazer uma vez o mantra completo e depois eu vou dividindo e aí depois eu explico o significado dele. Pode ser? Então, ó, o mantra completo é Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vikno Pashantaye. Então, sempre que tem o e e, a gente sempre deixa longo. Pashantaye, tá? O, sempre ele é longo. Então, a primeira palavra é Shuklam. Shuklam. Pode ver que vai ter um acento em cima, né? Um traço em cima do A. Significa que é um A aberto, um A longo. Então, Shuklam, 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 certo? Então, abre a boca. Shuklam, Bharadharam. Então, vai ter um momento lá que tem um DH. Então, o D também tem alguns tipos e tem algumas letras aspiradas, né? Dha, dha. Então, quando tem DH, TH, é uma coisa que você tem que colocar um pouquinho de força. Tá, dá, né? Você tem que, se tiver, você tem que sentir o ar saindo. Tá, opa, isso foi a gata. Tá, tá. Então, Bharadharam, Bharadharam, né? Tem esse D aspirado. Então, Shuklam Bharadharam, Shuklam Bharadharam, né? Então, essa é a nossa primeira palavra. Depois, uma palavra mais fácil, que é Vishnu. É aquele S que eu falei, ó, cerebral, Vishnu. Você põe a ponta da língua lá no céu da boca, Vishnu. Então, Vishnu é o mesmo Vishnu de Vishnu, né? Só que a gente normalmente fala um Vishnu assim, mas ele é Vishnu. Então, Vishnu. Shuklam Bharadharam Vishnu. Shuklam Bharadharam Vishnu. Depois vem Shashivarnam. Então, esses 2 S's é aquele S de X. Então, Shashivarnam, Shashivarnam, Shashivarnam. Então, repara que o R eu dou uma R. Quando tem 2 vogais juntas, tipo aqui, né? Varnam, a gente alonga um pouquinho a primeira. A gente precisa marcar ela. Então, Shashivarnam, Shashivarnam, tá? Então, Shuklam Bharadharam Vishnu, Shashivarnam, Shashivarnam, tá? Chaturbhujam. Então, lá na letra que eu coloquei, vocês vão ver que esse cha, ele é só um C. Então, sempre que tiver um C, ele é um cha, 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 tá? Então, Chaturbhujam. Lembra que quando tem o H é porque é aspirado, então o bhu tá aspirado. Chaturbhujam, Chaturbhujam, Chaturbhujam.
Mas vê se você não consegue achar a letra na internet. Há de achar. Porque eu também não consigo enviar. Bom, enfim. Então, Chaturbhujam, Chaturbhujam. Então, até agora ficou Shukla Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam. Certo? Depois vem Prasanna, Prasanna. Então, lembra que quando tem duas letras, no caso aqui tem dois N's, eu tenho que aumentar a primeira. Então, Prasanna, Prasanna Vadanam, Prasanna Vadanam, Prasanna Vadanam. Então esse não tem nem A longo, nem nada. É mais fácil de ler. Prasanna Vadanam. Então, voltando até essa parte. Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam. E agora vai vir o verbo, né? O verbo sempre está no final, que é Dhyayet. Dhyayet. Então, o A, vocês vão ver que tem um tracinho em cima, que é chamado macron, que significa que o A é longo, então ele é aberto. Então, Dhyayet, 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 né? O E também é longo. Dhyayet. Então, Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet. E aí a última palavra, que é Sarva. Sarva, lembra de aumentar o R, Sarva, Vigno, Vikno, então tem um GH, Vikno, Pashantaye, Pashantaye, o X de Shiva e o A longo, Pashantaye. Então o mantra todo foi passado, vou fazer uma vez e depois eu vou explicar o significado, tá? Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vigno Pashantayet. Mentira, não tem esse T. Pashantayet. Então, Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vigno Pashantayet. Certo? Então vamos ao significado. Então, normalmente, mantra para deidades, eles falam alguns nomes, algumas formas ou algumas características da deidade, para eu me conectar com a imagem. Então, nesse aqui não é diferente. Então, lá no finalzinho, ele tem Sarva Vigno Pashantaye, né? Sarva é todos, Vigno, obstáculos, e Pashantaye é que eles sejam apaziguados, amenizados. Certo? Então, que todos os obstáculos sejam apaziguados, o que não significa removidos, né? Porque o obstáculo ele tá lá por um karma, por alguma coisa que eu preciso passar. Estando precisando passar por isso, eu quero que seja da forma mais suave possível. Então eu peço, né, que todos os obstáculos sejam apaziguados. Então é a última palavra lá, Sarva Vigno Pashantaye. O verbo vem antes, que é Dhyaye, Dhyayet, né? Então o verbo significa eu medito, eu contemplo. Então assim, eu contemplo em todas esses nomes, que eu vou explicar agora de Ganesha, para que ele remova os meus obstáculos. E aí vamos falar palavra por palavra. Então a primeira palavra lá era Shuklam Bharadharam. Shuklam. Ah, boa, Cris, ó. O verbo. Então quando tem o A grande, às vezes também é aberto, pode ver o A maiúsculo. Tá bom? Ou quando tem dois As, também, é que às vezes não tem todo o teclado que tem um acento. Então, ó, Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vigno Pashantaye. Esse final que tá entre parênteses, ignora, tá? É só porque ele separou a palavra. Aí depois, mas vê lá no feed que aí tá com esses acentos que eu falei também, tá bom? Mas é esse que a Cris colocou aqui, eu vou fixar, ó. Pronto, tá fixado. Então, Shuklam significa branco e Bharadharam é vestido, né? Aquele que veste branco. Então, o branco na tradição védica, ele está associado à pureza, ao equilíbrio, né? O branco a gente tem essa coisa de paz,
Então, aquele que veste branco, né? Já que ele é o símbolo da paz, ele veste a paz. Então, Shuklam Baradaram é aquele que veste branco. Vishnu. Então, Vishnu, né? O Deus Vishnu que a gente conhece, ele é aquele que mantém as coisas, que permeia tudo. Então, a palavra Vishnu é aquele que está presente em tudo, né? Aquele que, na verdade, é tudo, aquele que permeia todas as coisas. Então, Ganesha, ele é um dos nomes para Deus. Então, né, eu medito naquele que veste branco, que é a cor da pureza, naquele que está em tudo, né, naquele que permeia tudo, Vishnu. Shashi Varnam, Shashi é a lua, Shashi é a lua, e Varnam é aquele que tem a cor refrescante. Então, aquele que tem a cor refrescante da lua. Então, a cor de Ganesha é o mesmo branco da lua, né? Então, a lua tem assim, o simbolismo de emoções também, mas é numa questão de pureza, né? Uma beleza que a gente olha e todo mundo é encantado pela lua. Então, aquele que tem essa cor refrescante, né? Que é gostoso de ver. Depois, Chatur Bhujan. Chatur é 4, né? Quem faz yoga, Chaturanga, né? 4 membros, 4 apoios. Então, Chatur Bhujan, 4 braços, né? Então, assim como várias deidades, Ganesha tem 4 braços. E isso de ter 4 braços, né? Mostra uma certa onipotência, né? Uma onipresença, demonstra, né? Os braços, as mãos estão associadas a fazer, né? A ação. Então, se ele tem 4 braços, ele faz muito mais ações, né? Ele é muito forte, ele tem muita capacidade. Então, esses 4 braços têm esse simbolismo. Se eu quero que removam meus obstáculos, eu quero mais alguém que tenha 4 braços para me ajudar a remover, né? Então, eu medito também nesse que é capaz, que tem onipotência, que tem muita capacidade de produzir, naquele que tem 4 braços. Chaturbhujan, Prasana Vadanam. Então, Prasana é agradável e Vadanam é face, rosto. Então, aquele que tem um rosto agradável, né? Então, Ganesha, ele é simpático. Você olha para Ganesha, ele tem realmente um rosto bonitinho, né? Porque a história de Ganesha é a história, né, que ele é filho de Parvati com Shiva. Porém, é dito na história que Parvati estava se sentindo muito sozinha com as guerras que Shiva participava, né, e as disciplinas que Shiva fazia, e ela queria muito um filho, mas Shiva nunca estava em casa. Então ela resolve moldar um bonequinho de terra e dar vida para esse bonequinho. Então ela molda uma criança e dá vida para essa criança, que é no caso Ganesha, que é uma criança normal. E aí um dia ela vai tomar banho e fala: ó, Ganesha, fica lá na porta, não deixa ninguém entrar, né? Aí tá bom. Aí Ganesha tá lá na porta, uma criança, aí Shiva chega. Shiva não sabia, né? Shiva não estava lá quando ele foi criado. Aí Shiva fala: me dá licença que eu quero entrar. E aí Ganesha fala: não, eu não posso deixar ninguém entrar. Aí ele: como você tá usando, né? Negar Shiva, não sei o que, tal. E aí ele pega e corta a cabeça de Ganesha fora, né? Corta a cabeça da criança fora e entra. Aí nisso Parvati vem gritando: que é isso? É nosso filho, eu que fiz. Aí Shiva fica em desespero, recruta lá as deidades e fala: ó, vão para a floresta e traz a primeira cabeça que vocês encontrarem. E aí eles encontram um elefante e traz a cabeça do elefante e coloca no menino, e ele né, ganha vida de novo, agora com um corpo de criança e uma cabeça de elefante. E o elefante, ele é também um animal simpático, né? Por mais que tenham elefantes ferozes assim, mas pode ver, né? Desenho sempre tem aquele elefantezinho com a carinha bonitinha. Então, é uma criança, mas que é uma deidade, então existe uma pureza. E essa coisa também de ter uma face agradável, sabe aquele sorriso que a gente tem de contemplação? Né? Você está na frente ali de uma paisagem bonita e vê um pôr do sol, e aí surge aquele sorriso dentro de você, quando você contempla, né, toda essa ordem da natureza. Então, aquele que tem essa face agradável também remete a isso, né, dele ter essa contemplação de que essa ordem é perfeita, né? É uma ordem bonita, ele aprecia, ele sorri. Então, esses são os nomes que Ganesha tem nesse mantra, que existem vários outros, né? Como aquele mantra Vakratunda Mahakaya Surya Koti, né? Aquele que tem a tromba torta. Então, cada nome vai estar associado a alguma coisa. Então, aqui, né, a tradução do mantra ficaria assim: eu medito, né, para que remova todos os meus obstáculos em Ganesha, aquele que veste branco como a pureza, aquele que está permeando tudo,
aquele que tem a cor refrescante da lua, aquele que tem 4 braços, aquele que tem um rosto agradável, né? Então eu medito nessas formas para obter a remoção dos meus obstáculos. Então, era um pouco disso que eu queria falar. Então, Ganesha, né? Hoje à tarde eu vou falar um pouquinho das deidades e com certeza Ganesha vai ser uma das que eu vou falar. Então, vou fazer esse mantra para finalizar, que aí quem já está acompanhando, aprendendo, tenta fazer comigo. A letra está aqui embaixo, ó, nesse comentário que eu fixei aqui da Cristina Shinoka. Aí quem quiser acompanha. Eu vou fazer uma última vez, tá bom? Om Shuklam Baradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vigno Pashantaye. Então, eu medito naquele que veste branco, naquele que está permeando tudo, naquele que tem a cor refrescante da lua, naquele que tem 4 braços, naquele que tem uma face agradável, e nessa meditação eu peço, né, que todos os meus obstáculos sejam apaziguados. Então, namastê, que a energia de Ganesha, né, esteja sempre presente. Lá na Índia, né, Ganesha é uma das deidades mais adoradas, porque é justamente isso, né, quem não tem obstáculo, então tudo que eles vão começar primeiro, existe uma saudação para Ganesha, né, nem que seja uma coisa simples, né, Om Ganganapataye Namaha, né, que é um pequeno mantra para Ganesha, que até, lembra que na terça-feira que a gente fez do Japamala com Om Namah Shivaya, você pode fazer Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha, Om Ganganapataye Namaha, né, você pode usar ele também. Hoje não teve meditação não, hoje foi dia de aula prática. Então, 5:30 da tarde, temos uma live hoje falando sobre as deidades hindus, né? O que elas significam, para que existe aquele monte de deus com cabeça de elefante, com cara de macaco, azul, com 4 braços, né? Assim, qual que é o simbolismo deles? Então eu vou pegar algumas deidades mais famosas, falar um pouquinho da simbologia, mas muitas coisas depois você consegue levar, né, para as outras, né? Alguns movimentos, tá bom? Então essa live fica aqui no Instagram 24 horas, lá no YouTube já está disponível. Mas naquele esquema, daqui a pouco eu edito e coloco com uma imagem melhorzinha do que a webcam do notebook, tá bom? Oi, Pri! Então, gente, um bom dia para todo mundo, namastê, Harion, até mais tarde, hein?